Uma das coisas mais difíceis para quem está montando motorhome em casa é fazer a parte elétrica. São muitas informações, muitas coisas dissonantes. Para cada projeto que você está fazendo, existe uma forma de fazer essa elétrica, tá? Você pode pensá-la de diversas formas. E hoje eu vou mostrar como eu fiz a minha, pensando no meu estilo de viagem. Salve, salve meus amigos! Aqui é o Gustavo do Nova Jornada e hoje eu vou mostrar para vocês como ficou o sistema de elétrica da minha Kombi. Para quem não sabe, eu tenho uma ideia de viajar por algum tempo indeterminado aí com a minha Kombi. E para isso eu montei um sistema elétrico eficiente que eu já testei e gostei bastante do que eu consegui. Eu posso dizer que dentre todas as partes que eu montei aqui da Kombi, a parte que eu mais me senti realizado foi a elétrica. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como ficou e por que eu fiz dessa forma. Vamos lá? Bom, para começar, é importante dizer que a minha elétrica ficou toda embaixo do banco com a maioria dos projetos, né? Eu usei o sistema Rock and Roll Bed para cama. Aqui já começa uma das grandes diferenças que eu tenho no meu projeto, que é o banco de baterias com duas baterias AGM, bem diferente do que a galera costuma usar aí de bateria estacionária. Eu adoraria ter feito com as baterias de lítio, mas a grana ainda não foi possível. Então, dentre tudo que eu estudei aí para o projeto, o que ficou mais em conta para mim, dentro das minhas necessidades, foram essas baterias. Eu vou explicar para vocês por que eu escolhi essas baterias, tá? Mas vamos lá, antes de falar sobre cada parte, vamos lá. Eu tenho duas baterias de 120 amperes AGM, tá? Eu tenho um controlador de carga da Epiver de 30 amperes, tá? Que para mim é suficiente. O pessoal costuma comprar o de 40, mas o de 30 para mim já era suficiente. E aqui em cima eu tenho as placas solares, que são duas placas de 155 watts, tá? São muito eficientes, elas são monocristalinas. Eu vou mostrar para vocês aqui por cima como que elas ficaram instaladas. Eu coloquei ela num rack, certo? Um rack normal aí para Kombi que eu achei no Mercado Livre. E ali no fundo vocês veem, é onde passa a fiação, ó, tá? Isso daí é uma caixinha que eu fiz um furo no teto da Kombi, certo? E ela passa por dentro aí nesse furo. E eu fiz essa caixinha, comprei essa caixinha também no Mercado Livre para poder fazer o fio passar aqui por dentro. E ele vai ali, eu vou abrir para vocês para mostrar como é que funciona ali por trás. Então o fio vem ali do teto, ele passa, eu fiz o furo, eu furei o teto por aqui por dentro desse buraquinho que tem na própria Kombi. Então eu passei por ali os cabos, trouxe eles para cá, eles passam por trás do armário e entram aqui, tá? Aqui dentro a gente tem um disjuntor que recebe esses cabos que vêm de lá e eles passam aqui por baixo, tá? Levando lá para o controlador de carga. Do controlador de carga, ele vai passar aqui por dentro do armário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai passar ali por dentro do armário, vai passar aqui por baixo e vem aqui para as baterias, tá? Primeiro ele passa por aquele disjuntor ali, ele passa ali naquele disjuntor, naqueles dois do lado direito, que tem o positivo e o negativo. Você vê que eu estou usando uns cabos grossos, são cabos de 25 milímetros, tá? Isso é muito importante para o projeto de vocês, cabeamento. Depois, mais no finalzinho aqui, eu vou falar sobre os cabeamentos. Eles vêm aqui para a bateria, tá? E da bateria ele vai aqui para esse pareamento, né? Para essa caixinha onde os fios são dirigidos. E daí vai sendo distribuído para onde tem que ir, tá? Agora explicar um pouquinho por que eu escolhi as baterias AGM. As baterias estacionárias, que o pessoal costuma usar para os motorhomes, são baterias feitas para uso em locais fixos, tá? Até pelo nome já diz, né? Bateria estacionária. E elas são baterias de carga lenta e de descarga lenta. Então, ela é mais usada assim quando você tem um no break, tá? Para esse tipo de sistema off-grid
mas de casa, de residência. E mesmo assim o pessoal de residência já não tem mais optado tanto pelas baterias estacionárias. Por quê? Porque são baterias que são muito fáceis de dar problema. Se você acompanha aí os viajantes há mais tempo no YouTube, você já viu que muitos deles já tiveram que trocar suas baterias, porque elas ficam viciadas, elas começam a carregar cada vez menos. E isso é um problema para quem está na estrada, né? São baterias caras e aos poucos você vai ficando cada vez mais sem energia. São baterias que não podem ser carregadas pelo alternador, porque elas não podem receber uma carga muito forte, né? De uma carga muito rápida. Então são diversos problemas que quando eu fui estudando as baterias para fazer o meu projeto, eu acabei descartando as baterias estacionárias. A minha ideia era colocar a bateria de lítio, mas a bateria de lítio para mim ainda é muito cara, eu não tenho condições de comprar. Então nesses estudos que eu fiz, assistindo muitos canais que mexiam com energia solar para residências, mas no caso off-grid, eu acabei descobrindo essa bateria AGM, que é uma bateria como se fosse uma bateria de gel, né? O nome dela é bateria AGM VLRA. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês anotarem o nome desse tipo de bateria. E eu vou te dizer que eu estou muito satisfeito. Primeiro porque ela pode ter uma descarga maior do que uma bateria estacionária, ela pode chegar até aí uns 40% de uso. E também porque ela pode ser carregada um pouco mais rápido, porque ela é muito semelhante a uma bateria automotiva. Ela é feita de chumbo ácido, mas ela é feita de uma forma como se fosse um gel, tá? Tem gente que fala que são baterias gel, tem gente que fala que não é bateria gel, então eu não vou entrar nessa discussão porque eu não entendo essa questão. Agora o que eu posso te garantir é que o sistema é bruto. Esse sistema com essas duas baterias 120 amperes está me resolvendo assim a vida de um jeito que eu não esperava. Então super recomendo o uso dessas baterias. No caso as que eu tenho aqui são PowerTechs. Eu na época, em 2024, começo de 2024 ou finalzinho de 2023, não lembro agora, eu paguei nessas baterias R$800 cada uma. Elas subiram demais o preço e eu acredito que seja por causa do dólar, por causa dessas movimentações aí que a gente está tendo na geopolítica, mas a última pesquisa que eu fiz, essas baterias estavam acima de R$2.000. Infelizmente já talvez para você comprar hoje duas que nem eu tenho, já vale mais a pena você pegar uma de lítio. Vamos lá que eu vou explicar agora como é que funciona as outras formas de carregamento que eu tenho. Além da energia solar, eu tenho também aqui esse Storm da JFA de 60 amperes, que ele é uma fonte carregadora. Ele funciona, você liga ele na energia elétrica, eu tenho aqui a tomadinha dele, né? A gente liga ele na energia elétrica, ele é bivolt e ele vai converter a energia 110 para carregar essas baterias aqui com 60 amperes hora mais ou menos. As pessoas recomendam que use menos do que isso. Quanto mais lenta for a carga que você der na sua bateria, melhor. Mas eu acabei optando por esse daí para também não ficar tão dependente assim de ficar horas e horas ligado na tomada. Além dele, eu tenho também o Orion, que ele inclusive ele não está ligado ainda. Eu só coloquei ele aqui. Eu preciso comprar os cabos, que esses cabos de 25 mm são bem caros, tá? Então, como eu não tive necessidade ainda em momento algum durante os meus testes, eu acabei não ligando ele ainda. Mas eu já tenho ele aqui, foi um presente que meu irmão me trouxe do Canadá, então isso aqui também é uma coisa que aqui no Brasil é bem caro. Mas o meu irmão me trouxe do Canadá de presente e ele já está instalado. E segundo com quem eu conversei, resolve bastante o problema aí quando os dias nublados e você não tem uma tomada para carregar. Então como que ele funciona? Ele é ligado no alternador do carro. Ele faz uma distribuição inteligente, então você não precisa ficar desligando ele, ligando ele da bateria. Ele vai funcionar numa boa e vai trazer de forma lenta o carregamento aqui, conforme você indica para ele no Bluetooth, no aplicativo que ele tem. Você indica para ele qual é o seu tipo de bateria e ele vai fazer todo esse gerenciamento de carga, tá? Isso aqui é muito legal, já tem algumas coisas mais modernas, mas esse aqui ainda é muito bom. Sobre os cabeamentos, você pode ver que assim, tudo que passa pela energia de uma forma geral, que vai para as baterias, eu estou usando os cabos com uma bitola bem grande, tá?
Então são cabos ou de 25 milímetros ou de 16, que são esses mais fininhos como esse azul aqui. Por que eu estou fazendo isso? A energia contínua, diferente da energia alternada, ela passa num fluxo que vai esquentando esses cabos, né? E se você não tem uma bitola adequada, ele pode acabar pegando fogo literalmente. Então é sempre bom, tudo que você for fazer da elétrica, pesquisar a bitola do cabo que você tem que usar. É um fator importantíssimo. E todos os cabos que eu passo aqui para as fontes de energia, elas têm disjuntores. Vou mostrar para vocês. Então esse disjuntor aqui é o que vem ali do Storm, do JFA. Ele passa aqui nesse disjuntor e vem para as baterias. Quando eu vou usar ele, eu ligo ele aqui e ligo ele aqui na tomada, tá? E aí eu ponho as baterias para carregar. Normalmente quando eu faço isso, eu desligo aqueles disjuntores que são da energia solar para não dar uma sobrecarga aí nas baterias. Eu não sei se precisa fazer isso com essas fontes carregadoras. Se você souber, deixa aí nos comentários para mim o que você sabe e de repente eu posso deixar ligado os dois e não teria problema, carregaria mais rápido e tal. Então se você souber, me diga aí. Em relação ao Orion, é a mesma coisa, ele não está ligado ainda, mas será ligado com disjuntores. Uma coisa importante para falar desses disjuntores é que eles são específicos para energia contínua, tá? Você não pode usar aqueles disjuntores de casa, você tem que usar os disjuntores para energia contínua. Então são disjuntores DC-DC, tá? Normalmente eles são azuisinhos assim, e os de energia alternada são vermelhos, mas isso não é uma regra geral, tá bom? Então sempre tenha certeza que você está comprando disjuntores DC-DC. Eu comprei a maioria deles de 60 amperes e alguns de 30 para coisas que são que vão passar menos energia. Agora falando um pouquinho sobre a energia 110 que eu vou ter aqui na Kombi, eu vou precisar dela a princípio para minha geladeira e para o meu computador, tá? E para carregar os equipamentos e tal. Então eu não me preocupei em ter uma fonte geradora de energia 110 muito potente, mas o suficiente para gerar a energia para isso que eu preciso. E uma das coisas mais importantes nesse sentido de conversão de energia de 12 volts para 110 é você também se preocupar com a bitola dos cabos, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui o equipamento que eu comprei, que muita gente na internet dizia que não funcionava, mas que eu resolvi arriscar porque eu falei, essa galera tá usando errado. E foi exatamente o que aconteceu e eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho um inversor de 1000 watts da Knup, tá? Knup, sei lá como é que fala esse negócio. Ele converte de 12 volts para 110, que esses são os equipamentos que eu tenho aqui dentro. Todo mundo fala que ele não toca geladeira, que ele não toca frigobar, mas eu te garanto que ele toca porque eu tenho aqui. E qual que é o pulo do gato aqui para ele fazer isso? A bitola do cabo que sai dele. Tá vendo aqui atrás? Vou tentar puxar aqui melhor para vocês. Vocês estão vendo aí? São cabos de 26 milímetros, tá? E aí por que eu fiz dessa forma? Porque quando você liga o frigobar, ele dá uma puxada de energia muito forte, tá? E se o cabo é fraco, ele chega um sinal ali no inversor, que o inversor entende que é muito forte para ele. E ele desativa, ele desliga, por segurança, tá? Então se você tiver uma bitola igual eu te mostrei aqui, ele vai funcionar numa boa. Isso não serve só para Kombi. Se você está assistindo esse vídeo estudando a parte elétrica também para o sistema off-grid, eu te garanto que ele funciona, porque eu tenho aqui um frigobar funcionando no 110. Ó, esse é o frigobar que eu tenho da HQ. Ele é de 70 litros, tá aqui as informações dele. E eu te garanto que ele funciona aqui no sistema. Se vocês quiserem, eu posso ligar aqui para mostrar para vocês agora. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Ele está desligado no momento, porque eu não estava usando. Eu tirei as coisas para limpar ele. Eu vou ligar aqui. Ó, primeiro eu vou ligar o disjuntor dele e vou ligar ele aqui embaixo. Ligou. E ó, não sei se vocês conseguem escutar, mas ele já está funcionando.
Uma coisa muito importante para ressaltar em relação a esse inversor é que ele é de onda pura. Ele é 1000 watts de onda pura. E isso é muito, mas muito importante para você, se você for usar com motores. Motor de geladeira, com ventiladores. Aqueles inversores de onda modificada, eles queimam seus equipamentos, tá? Você pode pesquisar aí mais profundamente aí na internet. Vai ter um monte de gente que vai vir aqui e vai falar: ah, eu tenho não sei quantos anos e não aconteceu nada. Uma hora vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Talvez você use pouco, talvez você tenha tido sorte, mas qualquer pessoa que entende de elétrica vai te garantir que os motores não funcionam da mesma forma. Se você ligar o seu ventilador nesse inversor, ligar no inversor de onda pura, você vai ver a diferença que faz. E esse inversor que eu tenho da NUP de 1000 watts onda pura, ele não é tão caro. Eu acho que eu paguei cerca de R$400, R$500 nele. Eu não sei quanto ele está hoje, mas eu te garanto que vale a pena. Vale a pena fazer isso daí. Sem contar que o frigobar acaba gastando muito menos energia, puxando muito menos energia do que se fosse no inversor de onda modificada, tá? Ele, mesmo na potência máxima aqui, eu gasto entre 3 e 4 amperes hora. Então não é muita coisa, tá? Perto do que... Isso na potência máxima, tá? E não é do jeito que eu ando, eu costumo deixar na mínima, para ser bem honesto. Eu só deixo na potência máxima se eu tiver uma carne, alguma coisa congelada. E aí eu deixo ali para manter num dia muito quente. Senão eu vou estar ali ou no mínimo ou no meio da potência. Agora falando para vocês sobre a distribuição de tomadas da elétrica dessa forma, né? Como que eu fiz? Eu tenho aqui dentro da Kombi, eu tenho esse seletor aqui, esse painelzinho com 5 botões, tá? E eu tenho aqui embaixo mais um painelzinho, tá? Aqui eu tenho USBs, 2 USBs. Aqui eu tenho aquele automotivo, mais 5 botões, tá? Por enquanto esses botões não estão funcionando para nada. Eu deixei todas as iluminações lá e eu vou explicar por quê. Quando eu comecei a montar a elétrica aqui da Kombi, eu fui sempre me preocupando em que momentos eu usaria esses botões. E quando eu percebi que quando eu montava a cama no formato, o sofá aqui no formato cama, esses botões aqui debaixo do banco não ficavam acessíveis. Então se eu colocasse a iluminação aqui embaixo, ou se eu colocasse alguma tomada importante aqui para eu usar, ele ficaria inacessível durante a noite. Então eu acabei colocando toda a distribuição de botões ali naquele painelzinho que eu mostrei ali embaixo do carregador, e ficou ótimo. Vou mostrar as luzes que eu tenho aqui para vocês agora. Então, em questão de iluminação, eu tenho aqui, deixa eu arrumar o foco. Eu tenho esse primeiro botão aqui, que ele me acende essas luzes aqui nesta parte, que é um armário sobre a cama. Eu tenho esse segundo botão que vai me acender essas luzes laterais do lado direito da Kombi. E eu tenho esse último aqui, que ele me acende desse lado aqui, tá? Eu deixei mais 2 botões livres aqui, que são esses dois, que seriam para colocar lâmpadas igual aquelas ali, aqui no teto, que eu ainda não fiz. O meu teto ainda tá no isopor, eu não fiz ainda o forro. Mas eu ainda não sei se vai ser necessário colocar essas lâmpadas, porque isso que eu tenho de iluminação hoje já é suficiente para tudo que eu preciso aqui na Kombi. Inclusive aquelas luzes que eu mostrei ali em cima do armário, que ficam ali, aquelas duas, elas são muito fortes. Todas elas são 12 volts, tá? São luzes de LED 12 volts e aqueles spots também são 12 volts. E elas são muito fortes. Então eu não sei se eu pretendo... Eu tenho as lâmpadas para colocar aqui, eu comprei 6 lâmpadas no total. E era para colocar 2 lá no fundo, 2 aqui no meio e 2 na frente. Mas eu não sei se eu vou fazer isso, porque elas são muito fortes, elas chamam muita atenção à noite quando está ligada. E eu estou preferindo passar sempre o menos percebível possível. Então, uma coisa que eu pretendo fazer ainda é passar algumas luzes de LED aqui no chão, para ter uma luz bem direta à noite, para se eu precisar fazer alguma coisa, pegar alguma coisa na geladeira, eu poder fazer isso com tranquilidade, sem chamar tanta atenção.
Agora falando em relação às tomadas, como é que eu fiz a distribuição dessas tomadas? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei tomadas 110 e tomadas USB em pontos estratégicos que eu entendi como lugares que eu teria que ter acesso para fazer as coisas. Logo aqui na entrada eu tenho essa tomada USB, ela tem duas entradas. Não sei se está dando para ver direitinho aí. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Aí. Ela tem duas entradas, essa aqui é a 3.0, que dizem que é muito boa para carregar celular, essas coisas, diz que é uma das mais fortes que tem. E aqui eu tenho as tomadas 110. Eu optei por fazer dessa forma aqui, com uma extensão, por quê? Embora não fique tão bonitinho quanto o pessoal usa, e uma coisa que é muito importante dizer para vocês é que no meu projeto eu me preocupei muito mais com a funcionalidade do que com a estética, tá? Por que eu deixei desse jeito? Aqui é onde eu costumo ligar meu computador, eu costumo trabalhar aqui em cima dessa bancada. Eu tinha uma mesa que era basculante aqui nesse armário aqui, mas ela não funcionou direito, então eu já arranquei fora, já não estou mais usando. Eu trabalho aqui, coloco um banquinho aqui onde estão os colchões, que eu tirei o colchão aqui para mostrar para vocês a parte elétrica. E aí, o computador é ligado aqui. Essa extensão está ligada aqui embaixo dessa bancada, onde eu tenho uma outra extensão que vem lá do inversor e uso para ligar a geladeira. E por que eu fiz assim? Porque aqui eu tenho essa opção aqui, ó, tá? Eu consigo levar essa extensão para onde eu quiser. Se eu quiser puxar mais para fora, trabalhar aqui fora na Kombi, eu consigo. E depois eu só ajeito aqui o fio, deixo ele ajeitadinho aqui e tá ótimo. Isso aqui fica super bem aqui, não tenho problema nenhum com a movimentação, funciona super bem. Então eu tenho essa tomada aqui, essa daqui, eu tenho essas tomadas aqui, essas tomadas estão funcionando. Aqui atrás eu coloquei mais uma tomada daquelas 110 USB, tá? E eu pretendo colocar ou trocar essa daqui ou colocar mais uma daquelas automotivas, porque eu tenho um chuveirinho. Eu tenho aqueles chuveirinhos para tomar banho que são ligados nessas tomadinhas. Então eu já consigo colocá-las aqui. Consigo colocar ele aqui nessa tomada. Mas eu quero botar uma tomadinha dessa lá atrás também para poder de repente puxar lá por trás. Porque esse chuveiro que eu tenho, ele não precisa de uma ligação com a água. Eu carrego um galão. Eu optei por ele porque eu posso pegar um galão de água, encher ele, colocar um pouco de água quente, eu tomo banho quente onde eu precisar, sem precisar de aquecimento, sem precisar de nada. Então eu ainda não comprei aquelas barraquinhas, né, para tomar banho, mas eu pretendo inclusive mais para frente fazer o teto alto, é um dos motivos do porquê eu não fiz ainda o forro do teto. Eu estou pensando se eu espero para fazer já o teto alto aqui que eu quero fazer, e aí eu vou querer fazer uma cabine para poder tomar banho dentro da Kombi. Vale lembrar, pessoal, que essa tomadinha que eu tenho aqui também na frente é onde eu ligo o meu ventilador, que eu posso ligar também naquela tomada que eu mostrei ali atrás para vocês. Ele é um ventilador 12 volts, eu consigo ligar ele. Eu vou mostrar aqui o ventilador. Esse aqui é o ventilador que eu tenho. Ele funciona como um climatizador, ele tem esse reservatório de água. E aqui eu configuro para ele esguichar essa água, tá? Ele é uma ligação aqui USB-C, que eu ligo aqui nesse USB. Eu consigo ligar ele aqui e ligar ele lá atrás. Eu optei, vocês veem que eu não tenho climatizador aqui, né? E por que eu não tenho? Conversando com alguns viajantes, eu percebi que esses climatizadores eles deram muito mais trabalho durante a viagem. Começaram com vazamento de água, essas coisas. E o próprio Anderson do Vibe de 2 e a Ana, que eu tive um prazer enorme de conhecer, vou mostrar a foto aqui para vocês. Eu consegui tirar uma foto com eles aqui dentro da Kombi. Eles mesmos me falaram: cara, não precisa do climatizador, ponha ventiladores que você vai ter o teu problema resolvido. O climatizador, como ele tem um reservatório d'água e fica em cima da Kombi, essa água acaba ficando quente e você acaba ventilando um vento quente, né? Então às vezes o pessoal usa como ventilador só, e aí não tem por que fazer um investimento, fazer um rombo no teto da Kombi, se a gente vai usar como ventilador. Então, para usar como ventilador, eu comprei na verdade 2 desses ventiladores
E já testei, já passei alguns dias no calor, inclusive trabalhando dentro da Kombi, e funcionou super bem. Como dicas finais, o que eu posso falar para vocês? A elétrica da Kombi, você tem que da Kombi não, do motorhome em geral, você tem que pensar no seu uso primeiro, tá? Então, por exemplo, eu que quero fazer viagens longas, que quero fazer wide campings, que quero ficar em posto de gasolina e economizar ao máximo, eu fiz uma elétrica que eu possa ter uma autonomia grande. Já testei essa autonomia. Para você ter uma ideia, eu nem converti o meu frigobar para 12 volts porque eu não senti a necessidade. As minhas baterias super dão conta de tocar esse frigobar com o inversor de onda pura, toca super bem. Então, por enquanto eu não pretendo trocar. Talvez mais para frente, se eu for fazer viagens mais longas por regiões que não tem tanta luz solar, né? De repente, sei lá, no inverno, uma Patagônia, alguma coisa assim, talvez eu faça a conversão mais para frente, mas por enquanto eu não senti necessidade. Para quem vai viajar no formato de viagens mais de campismo, né? Que é sai da sua casa, vai para um camping, do camping vai de volta para casa, não tem por que você ter placa elétrica. De repente você ter um carregador igual eu mostrei da JFA e no máximo um Orion para viagens mais longas para manter o seu frigobar funcionando e tal. Mas também não vejo necessidade. Eu acho que você pode tocar apenas no inversor e depois, quando você chegar no seu destino, você põe a bateria para carregar e está resolvido. E você já poupa um belo do investimento e dá para você guardar o espaço aí de cima para fazer um deck, para fazer uma coisa mais gostosa. Em relação a para quem tem essa intenção de viajar com mais autonomia, uma dica que eu posso dar é o seguinte: tem muita gente que opta por colocar placas solares e coloca uma só maior, né? Uma de 500 e tal. Se você fizer a pesquisa, você vai ver que duas de 155 geram mais energia do que uma de 400. E por que isso? Porque elas se somam, tá? Quando você está carregando essas baterias com a placa solar, as duas estão somando o que elas estão passando. Já uma placa grande, por mais que ela consiga adquirir um pouco mais de energia, ela é uma só trabalhando, então ela não tem essa somatória. Se você pesquisar aí no YouTube um pouco mais a fundo, você vai perceber que a grande maioria das pessoas que mexem com o sistema off-grid indicam para você fazer isso. E sobre as placas solares também vale dizer que o ideal é você optar por monocristalinas. As policristalinas, elas precisam da luz solar, tá? Precisa do sol radiando em cima da placa. Essas monocristalinas, principalmente as mais novas, como essa daqui, que são da Resan, recomendo demais essas placas, tá? 155 watts da Resan. Elas, qualquer claridadezinha já está carregando. Para vocês terem uma ideia, a minha Kombi fica guardada na garagem, tem uma cobertura, né? Uma marquise. E mesmo assim ela carrega. Quando está de dia ela carrega, a ponto de eu deixar, às vezes, sei lá, o frigobar ligado e ela está carregando mesmo com a cobertura. Então fica mais essa dica. Eu acho que o grande combo que eu consegui aqui para ter o sucesso que eu queria com essa elétrica foram as baterias AGM, as placas solares monocristalinas, um carregador decente, o ePiver MPPT, que aqueles controladorzinhos azuizinhos, aquilo lá é uma roubada, tá? E mesmo esses MPPT, entre aspas, que você acha aí no Mercado Livre mais barato, eles não são de verdade um MPPT, é uma simulação, não vai funcionar igual. Então, se você busca uma elétrica eficiente para ter autonomia, compre os equipamentos de primeira qualidade. Você vai investir um pouco mais, mas você vai ter um pouco mais de sossego mais para frente. E em relação às baterias, cara, se você puder investir nas baterias de lítio, faça isso. É outro mundo. A gente vai estar falando de baterias muito mais eficientes. Uma bateria aí de 110 amperes de lítio, elas vão ter uma eficiência melhor do que eu aqui com 240 amperes de AGM, tá? E sem contar que as baterias de lítio, se não me engano, você pode gastar até 90% dela e não tem problema. Elas carregam rápido e elas não viciam, certo? Então acho que é isso, acho que eu consegui mostrar todo o sistema da Kombi. Se você gostou, deixa aí um joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que seria legal, que está aí montando uma Kombi Home ou montando um motorhome e precisa ter essas informações sobre a elétrica. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e vai ser uma honra ter você me acompanhando
nos próximos vídeos e na minha jornada aí, que vai cada vez ganhando mais fôlego para seguir em frente. Valeu? Então, um abraço e até o próximo vídeo.